time I used to look into my father's eyes. In a happy home I was going through. Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Tem certeza? Sim! Ah, mas eu não sei se vai ficar tudo bem não, hein? Não vai ficar tudo bem, calma. Calma. É só que hoje à noite vamos falar sobre uma das dúvidas que estão assim, uma dúvida que está pairando assim, não sei nem aonde, se é no céu, se é no além, nas estrelas, nos meteoros, nas cartas, nos búzios, nas profecias, mas uma das maiores dúvidas da humanidade, fim dos tempos. Eu quero sempre saber quando é que vai terminar, que eu vou fazer alguma coisa louca. Não, porque vai terminar o mundo, você tem que fazer alguma coisa diferente, uma coisa assim inusitada, não sei, sair pelado no meio da rua da Avenida Paulista? Calma, tô brincando, tô falando sério. Até porque esse assunto do final dos tempos é um assunto muito misterioso, né? Cheio de profecias, enigmas e várias interpretações. As pessoas ficam falando, será que aquele momento em que o meteorito caiu na Rússia, renúncia do Papa, são sinais do fim dos tempos? Será que a raça humana tem prazo de validade? Eu sempre achei que tinha, viu? Então, aqui hoje você vai ter algumas pessoas que entendem do assunto e você realmente vai se surpreender com algumas coisas que foram ditas, que estão acontecendo nesse momento. Será que estamos chegando lá? Não saiam daí, que você vai se encantar com essas misteriosas profecias que eu estou para te mostrar. Não saiam daí. Um meteorito cai na Rússia. Um objeto luminoso sobrevoa o céu do Rio de Janeiro. A renúncia do Papa Bento XVI. E um misterioso raio atinge a Basílica de Roma. Fatos recentes remetem à profecia de Malaquias sobre o fim dos tempos. Há quem diga que o planeta Terra vai ser destruído em breve. Não saia daí. Bom, mas então eu espero que o mundo não acabe, né? Porque sempre tem uma festa boa para ir, sempre tem uma caridade a fazer, sempre tem um sorriso dos nossos filhos, mas pode ser que o mundo acabe. E se acabar, minha pergunta seria, o que você faria hoje? Nossa, eu ia fazer um monte de coisa. Hoje não dá porque tá tarde, né? Mas amanhã de manhã, se não acabar até amanhã... Mas eu quero saber se vai acabar. Eu tenho algumas pessoas que entendem mais do assunto do que eu. Eu vou falar boa noite para algumas pessoas que entendem esse tipo de coisa, né? Profecia, sei lá, Bíblia, que eu não entendo muito dessas coisas assim, astrologia, tudo ao mesmo tempo, astronomia, meteorito, ufologia, nada, que é, né, o cético, ateu, nada. Então, vamos começar falando com o Padre Jader, que ele é representante da Igreja Católica. Tudo bem, Padre Jader? Tudo bem. Boa noite. Boa noite, e eu gostaria de... Hoje vamos falar muito com o senhor, você, porque eu já lhe conheço, porque a renúncia do Papa foi um choque. Sim. Uhum. Eu fiquei chocada. Eu tenho várias teorias, depois eu vou lhe contar. Quero saber as suas. Ok, vamos falar. Uhum. Eu vou falar boa noite também para o Chico Penteado, ele ufólogo. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Gostei da roupa, hein? Hã? Gostei da roupa. Obrigado, indiano. É uma coisa meio tchan. É. Muito bem. Você é ufólogo contatado? Eu posso dizer que eu me considero contatado porque eu faço... contatado? Uma pessoa que já viu, já teve contato com ET, esse tipo de coisa. Fala a verdade. Sim. Calma. Qual foi o ET que você viu? Não fala que foi aqui na RTV, não. Não. Eu tive uma experiência... Aqui na RTV a gente também teve uma experiência. A gente trouxe o Bilu. Ah, bom. Não, o Bilu veio. Tá certo. Por que ele não pode vir aqui? Olha, não é assim que funciona, tá? Os ETs, eles são muito ariscos e a gente só encontra eles no mato em situações muito especiais. Será? Eu não acredito... Eu era arisca antes de começar aqui no Super Pop também, viu? Hã? Eu era arisca antes de começar aqui no Super Pop. Meu marido disse que eu ainda sou, então. Tudo muda. Eu acho que vai demorar um pouco para eles mudarem. Eles são bem fechados. Faz o ladrão. Muito bem, mas olha, esse assunto do final do mundo é uma coisa que passa por várias religiões, várias mentalidades, as pessoas veem cada um de uma forma, mas o fato que existe é essa coisa em comum, que vai acabar, essa sensação que é até maior do que
do que um fato. Porque não é fato que não acabou ainda, mas é uma sensação que paira assim no ar. Eu vou aproveitar e vou falar com... Temos um sheik, nossa, que chique, Sheik Mohammed Al-Bukai. Tudo bem, sheik? Tudo, obrigado. Por que todo sheik chama Mohammed? Porque é o nome do profeta. E aí, mas mais isso famoso. Mas toda a família então tem o Mohammed? Não toda, mas bastante, né? É tipo, é um nome então, vamos dizer assim, sagrado, como Maria. Pensam através desse nome. Um nome bonito. Entendi. Você sabe que eu fui no Silvio Santos e me falaram como era o nome do profeta, eu falei Mohammed, eles falaram que estava errado, você lembra? E estava certo. Eu falei o original. Eles falaram Maomé, eu falei Mohammed, eles falaram que não era. Eu tinha que ter ganho dinheiro. Parabéns. Não era Mohammed? Isso. Tá vendo, Silvio, o tio Silvio? E meu marido não me deu apoio, ele falou Maomé, tá boa. Muito obrigado, viu, sheik? Obrigado. Próxima vez, não, tem que lá pedir o dinheiro agora com interest. Juros, interest. Vou falar boa noite para Marcelo Del Débio, especialista e pesquisador de ordens iniciáticas. O que seria pesquisador de ordens iniciáticas? Boa noite. Você eu sei. A gente já teve aqui. Você é aquele que não acredita em nada. Não é que não acredito em nada, eu acredito em tudo que tiver uma prova, né? Mas será? Tem que provar para crer? Só falar, qualquer um fala qualquer coisa, Isso né? É verdade. Já falaram tanta coisa que não é verdade, né? Mas como é que vai provar? Olha, tem um monte de jeito de provar. Como? Né? Você pode examinar os fatos, você pode olhar em volta, pode recolher elementos que corroborem a tua afirmação. Uma coisa meio Mônica Lewinsky. Exatamente. Entendi. Você precisa arrumar uma prova de que teve ali, né? Então só tem que falar, guardar o vestido, entendi. Mas no fim do mundo pode ter prova porque não terminou ainda. É verdade. Como é que vai fazer? Enquanto aí quando estiver vindo, terminando, você fala agora... Bah! Então, mas aí você fica só no relato. Bom, mas não acabou ainda, como é que vai fazer? Relatos, mas... E aí? Bom. Eu vou falar com Paulo Piva, representante da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos e pós-doutorado em filosofia. Tudo bem, Paulo? Boa noite, Luciana. Boa noite, plateia. Obrigado por essa oportunidade, porque muito não é obrigada. Todo dia que um canal de TV dá espaço para os ateus. É verdade, ateus, então, você muito sabe obrigado. Os ateus, eles realmente, o Daniel fala que as pessoas gostam menos dos ateus do que qualquer outra pessoa. É muito preconceito. Por que será? Tem toda uma questão histórica de relacionar ateísmo com maldade, ateísmo com loucura, né? Porque você não acredita em Deus. É isso. Como é que você pode As não pessoas acreditar? associam crença necessariamente com virtude, né? Não tem nada a ver uma coisa Mas com então outra. você não acredita em Deus? Não acredito. Para mim é uma hipótese, é uma fábula, Não uma tem... ficção. Não é que você não acredite, você não tem provas. Olha, se você é filósofo, está aqui, você é pós-doutorado em filósofo, então não é uma Olha, pessoa eu não ignorante. acredito em Deus como não acredito em fadas, duendes, né? Para mim, são seres imaginários, né? O ser humano, para suportar a dor da existência, ele recorre a esse tipo de artifício, né? A religião, ela expõe uma visão encantada, que conforta. Né? Aí como se ele arrumasse força ali. Hã? Aquilo lhe traria força. Isso, tem um efeito terapêutico, mas a base é uma ilusão, né? Entendi. Mas eu respeito todas, sou pela tolerância. Eu entendo. Eu também tenho um astrônomo, que aí já não é tão... Aí não é uma religião, né? Eu tenho aqui o João Paulo Delicato, que ele é astrônomo, é uma ciência, e diretor dos planetários de São Paulo. Dos planetários são vários? São Paulo tem mais de um planetário, né? Legal. São Paulo tem o planetário do Ibirapuera e o planetário do Parque do Carmo. Eu sabia do Ibirapuera. Aliás, está aberto? Está aberto, está funcionando, está pleno vapor. Está bonito? Está bonito. Agora com a gestão nova da prefeitura, né? Estão fazendo todo um rearranjo e então, a coisa está ficando muito boa. Oi? As crianças podem ir visitar? Com certeza. É legal, finais de semana. É um bom programa, né, para as crianças irem visitar e chegar assim mais perto com a ciência, porque é muito difícil às vezes a gente aprender em um livro, às vezes vendo fica mais fácil na prática. E assim, tem aquela coisa do encantamento, né? Lúdico. Não é só aprender astronomia, é se apaixonar por ela, é olhar para as estrelas e depois o interesse te faz aprender. Aí você vai atrás de um livro, você da sabe escola. que ontem estava uma lua cheia que eu fico olhando, fico encantada, é uma coisa de louco. Quem não fica? Aquilo parece que te chama. Uma loucura. Parabéns. Obrigado. Uma boa área.
Bom, então agora o negócio vai pegar fogo aqui, literalmente, porque eu entendo que existe a ciência, existem os filósofos, existem as religiões e algumas pessoas. O interessante é o seguinte, eu me sinto um pouco dividida, porque eu consigo me identificar com cada um de vocês. Eu consigo entender o que ele diz, eu consigo entender o que eles dizem, eu consigo ler algumas coisas em livros sagrados que previam algumas coisas que estão acontecendo. Pode ser coincidência, pode ser que não seja. A gente está meio dividido, o negócio vai pegar fogo aqui. Coloca aí. Epidemias, mudanças climáticas, meteoritos que caem na Terra, a renúncia do Papa. Os últimos acontecimentos do planeta reacenderam um temor universal. Será que o mundo como o conhecemos irá realmente chegar ao fim? Algumas misteriosas profecias estão sendo reveladas ao grande público e causando terror. Teorias atribuídas a São Malaquias prevêem a ruína do catolicismo com a posse do próximo Papa. Em As Centúrias, Nostradamus, que viveu no século XVI, escreveu versos que continham previsões instigantes. Nelas, o médico teria revelado a Revolução Francesa, a ascensão de Hitler e o fim do fascismo na Itália. Com um histórico de acertos significativos, Nostradamus afirma sobre o Apocalipse: da calma amanhã, o fim virá quando o número de círculos do cavalo dançante chegar a 9. Agora os estudiosos precisam decifrar o que significa esta frase. Muitos acreditaram que tudo iria acabar no final de 2012, baseado no cálculo do calendário maia. Na época, o desespero se espalhou pelo planeta. A chama do medo volta com força com a renúncia do Papa e a aproximação de meteoritos na Terra. Há quem diga que o calendário maia foi mal interpretado e que o fim do mundo ainda está em contagem regressiva. Bom, então, você que está nos assistindo, não importa que religião você tenha. Você manda aqui pode mandar um tweet pra gente no nosso oficial Super Pop, mas a realidade, que aí eu acho que todo mundo pode concordar comigo, é que nós somos um planeta que é vulnerável. Qualquer planeta, qualquer estrela, uma hora alguma coisa pode encontrar e pá! Isso é verdade, já aconteceu uma vez, várias vezes, milhões de anos, com outras estrelas. Isso pode vir a acontecer. O que eu acho estranho é que isso em todas as religiões, quase em todas as religiões, já foram feitas algumas previsões, profecias, né? No caso da religião católica, existem algumas profecias na Bíblia, não existem? Olha, as profecias que existem, na maioria delas já foram cumpridas com a vinda do Cristo, não é? E a gente só tem... Tem o livro do Apocalipse, não tem? Sim, tem o Apocalipse, mas o Apocalipse é muito complexo. Ali tudo é muito complexo a visão que João teve, nem todas elas falam do futuro, desse futuro nosso, né? Mas sim do que os cristãos passavam naquela época. O que nós percebemos pela questão que está sendo levantada, né, que as pessoas... A matéria falou, a estrela que se aproxima, a mudança de clima, guerras. Essas coisas, para nós cristãos, né, a nossa fé diz o seguinte, que está próximo de estarmos com Deus. E para nós cristãos... Vai ter que morrer para estar com Deus? Não é morrer, não. Isso seria a chamada salvação, não é? Tem quem acredita em reencarnação, nós cremos na salvação. Qual que é a salvação? A salvação de estar com Cristo, certo. De estar com Ele. Mas é isso, tem que desencarnar, é morrer? Não. Então, o que Jesus disse, quando tivesse acontecendo essas coisas, estaria próximo à vinda dele, à salvação dos cristãos. Entendi. Né? Então, o dia do juízo final. Mais ou menos isso. Porque ainda se passa, tem tempo ainda para isso, né? Mas eu não vejo assim nada de alarmante. O que você acredita, padre? Na palavra de Deus. Essa é a minha fé.
Eu acredito nisso. Pois é, o que eu acabei de dizer, que quando essas coisas estivessem acontecendo, pra gente que estaria juntar a Deus. Perto, né, que estaria perto, próximo, né, dele estar conosco, né, e vice-versa, né, de nós estarmos com ele, a salvação, que para nós cristãos é um motivo de alegria, não de tristeza. O que é um desastre? Não. Tipo assim, o meteoro, a renúncia do Papa, isso foi... Não. A renúncia do Papa foi realmente assim um choque. As pessoas ficaram felizes? Olha, eu posso falar por mim. Você ficou feliz? Eu achei até uma questão de humildade, porque de fato eu consegui perceber que ele está dizendo a verdade, que ele não tem realmente condições de continuar. Eu acho também. Então, se a pessoa não tem condições, por que ela vai ficar travando uma coisa? Eu acho. Essa é a minha opinião pessoal. É minha opinião pessoal também. Quando eu vi, eu falei, poxa, ele está sendo sincero. Ele me pareceu meio doente, talvez, não sei. Cansado, talvez ele queira dar... Não deve ser um fardo muito leve estar diante de uma igreja. Já tem uma certa idade, né? Sim, não é fácil. E lugar nenhum. Mas, por exemplo, e esse raio que caiu no Vaticano na hora que ele estava lá renunciando, no dia da renúncia do Papa? Pois é, eu vi essa foto e caiu bem em cima, né? Aí eu vou perguntar para eles, isso foi por acaso? Isso foi o Thor. Foi o quê? Foi o Thor. Você não acredita em nada mesmo, né? Você também acha que foi por acaso? Foi só um raio. Tem uma coisa que a gente tem que considerar, né? A gente está somando aí uma série de coisas que estão acontecendo. Certo. Meteoros estão caindo, asteroide que passou perto da Terra. É verdade. Raio que caiu bem próximo do Papa. Daqui a pouco a gente vai falar de Nostradamus. Só que a gente tem que lembrar que, em relação à história da humanidade, o mundo está muito mais populado. Certo. Existe muito mais gente para registrar as coisas. Existe muito mais celular, câmera fotográfica para tirar foto de coisas. Nem me fala. Quantas vezes raios não caíram em momentos de coisas excepcionais? Só que ninguém simplesmente fotografou e não transformou numa notícia. Além disso, a tecnologia avançou. Muitos asteroides provavelmente passaram perto da Terra, só que a gente não descobriu, porque não tinha tecnologia para descobrir isso. Tivemos então um telescópio melhor, uma capacidade de observar isso, e agora a gente consegue ter mais informações. Ok. Então a gente tem que lembrar disso também, ou seja, essa quantidade de fenômenos que está acontecendo, ela também é um reflexo da quantidade de pessoas que tem no mundo. Okay. Uma coisa que eu posso dizer, esse meteoro na Rússia... Essas coisas sempre aconteceram. Aquela região antes não tinha gente populando. Em Tunguska, na Sibéria, lá na Rússia, aconteceu uma coisa pior ainda, só que não tinha ninguém morando. Então não teve esse sinal de catástrofe. Inclusive, que bom foi lá longe, né? Porque... pois é. A gente imagina tem que lembrar se acontece disso, no meio de Nova populado. York, no meio de São Paulo, no meio de Dubai, isso é uma tragédia. Cidade do México, né? Ainda bem que foi lá longe. E num tempo que não tinha ninguém. Mas olha, aí eu vou voltar um pouco, a gente vai falar com todo mundo, e Nostradamus, isso que eu acho estranho também, isso aí eu começo a ficar pensando, porque ele fez algumas profecias que a gente pode até não acreditar, mas ele falou algumas coisas que meio que estão acontecendo. Aí vocês, eu não sei como é que vocês vão dizer que é por acaso, mas por que as coisas que ele falou estão meio que acontecendo? Quer ver? Coloca aí. Várias lendas e escritos antigos falam de um planeta que visitaria a Terra periodicamente. Ele é conhecido como Nibiru, Marduk, Planeta Chupão ou Planeta X. O aparecimento deste corpo celeste sempre esteve ligado a catástrofes e ao extermínio de civilizações. Estudiosos dizem que esse planeta é muito grande, tem uma órbita extremamente elíptica e a maior parte do tempo fica longe do Sol, por isso ele é difícil de detectar. Para os esotéricos, a aproximação deste gigante acontecerá em breve e poderá trazer graves consequências para a Terra e outros planetas. Marduk, Planeta Chupão, seja qual for o nome, todos se referem ao mesmo planeta. Segundo especialistas, existem várias referências a este astro nas profecias de Nostradamus. Vejamos duas delas. A Lua, devido ao corpo celeste, aproximar-se-á da Terra e seu disco aparecerá 11 vezes maior que o Sol, o que provocará maiores marés e inundações. Quando o Sol ficar completamente eclipsado, o monstro será visto em pleno dia.
mas o interpretarão de outra forma. Não serão tomados cuidados, ninguém irá prevê-lo. Há quem diga que essas profecias de Nostradamus acontecerão em 2019. Estaríamos vivendo os últimos momentos na Terra. Bom, ali, em algumas das previsões, Nostradamus chegava a falar em movimento das águas. E eu queria perguntar até para o Sheik que no livro sagrado de vocês também existe algumas previsões em relação ao fim do mundo. Não existe? No Alcorão? Então, Luciana, realmente os muçulmanos, em relação a esse tema do fim do mundo, eles estão super tranquilos. Nós temos 3 confirmações na religião islâmica sobre 3 assuntos. O primeiro assunto, confirmado, que esse fim do mundo um dia vai chegar. Esse está confirmado. Se você tudo termina um dia. Se você faz uma leitura do Alcorão Sagrado, não existe nenhuma página que não fala sobre esse dia, a grandeza desse dia, como vai acontecer. Mas um dia realmente que vai acontecer. Muito grande. E a segunda coisa que é confirmada também, que está no Alcorão, tem vários versículos no Alcorão que falam que ninguém tem esse tipo de conhecimento a não ser Allah, que é o Criador. Ele quem determina, ele quem tem realmente, nem os profetas. Essa informação Deus não revelou nem para os profetas, nem para os mensageiros. Então essa a segunda coisa que os muçulmanos já que ninguém sabe quando. Ninguém sabe quando. E a terceira coisa, que existem realmente sinais, apenas sinais, que só para apoiar para os fiéis, eles já sabem que realmente o que está no texto, no livro, já está confirmado. Mas apenas sinais e ninguém sabe exatamente quando e como vai acontecer esse fim. Então, basicamente, sabemos que nada sabemos, mas que vai acontecer. Como? De onde você é? Eu sou sírio. Sírio? Eu sou libanesa, meu pai é libanês. Então pronto, já gostamos de uma boa comida árabe, um bom quibe, gosta de um quibe? Com certeza. Então que se acabar o mundo, a gente Mas possa eu como comer mais feijão, porque eu quero falar melhor português. Mas não come um quibe, uma esfirra? Eu como come também. Um quibinho, sim. Um babaganush, come sim que eu sei. Come sim. Não come babaganush? Sei, sim, claro. Palhada. Gosto, tô ligado. Eu sei porque eu como também. Então, se vai acabar o mundo, a gente tem que comer uma comidinha libanesa aproveitar, antes, né? Não é verdade? Profiter, como dizem os franceses. Então, parece que o fim no mundo pode chegar, mas que a gente não sabe quando. É uma coisa natural. Qualquer ser vivo, ele vai experimentar a morte. Uma coisa natural, como o nosso fim também. Tá, mas para todo mundo no mesmo dia? Não no mesmo dia. Mas uma coisa natural, que qualquer ser vivo, ele vai experimentar, ele vai morrer. E a vida também, morrer. E a vida, uma vida, né? Que um dia ele vai terminar, vai acabar. Não pode ser. Tem a regra que qualquer coisa que tem início tem fim. Olha, isso foi a melhor coisa que eu ouvi hoje. Eu já sabia, mas tudo tem um começo, um meio e um fim. E às vezes a gente tenta, mas às vezes o negócio tem que acabar. É verdade, as coisas têm um começo, meio e fim. Isso aí todo mundo concorda aqui, né? Tudo que tem um começo. Uma coisa científica também, né? Pronto, achamos alguma coisa, algo em comum aqui. Começo, meio e fim. Agora, tem um planeta que eu tenho. Eu não sei se você conhece, no planeta Chupão? Não é Chupão, não? Nibiru, planeta Chupão. Não é? Ele não sabe do planeta Chupão. Ele vai ficar com medo. Você conhece do planeta? Herculobus. Não. Você conhece do planeta Chupão? Também não conheço. Você não conhece? Também você não. Na ciência, pelo menos até hoje, não foi encontrado. É o planeta Chupão. A galera aqui conhece o planeta Chupão? Para que não conhece aqui o Chupão, vai. Que levanta a mão aqui quem não conhece o planeta Chupão. Um bando de mentirosos. Todo mundo conhece. Planeta Chupão, coloca aí hashtag Planeta Chupão. Conta pra eles o que é o planeta Chupão. O planeta Chupão seria um planeta que está numa órbita excêntrica. Quando ele se aproxima da Terra,
ele faria um grande estrago. Isso é uma mitologia suméria. Chupava assim? Ele causaria assim um transtorno na Terra, mas eu não acredito. Tirava da órbita. Faria um estrago muito grande. E lá estariam os Anunnaki, segundo a mitologia suméria, que seriam os deuses sumérios, que vêm de tantos em tantos mil anos para a Terra. Peraí que eu não entendi nada. Tava lá a Terra, ele vai me ajudar. A Terra está lá sossegada. Estávamos lá bonitinhos, com todos os planetinhos Isso. ali. E aí chega um planeta e faz o quê? Ele se aproxima, e aí esses deuses Anunnakis, que na verdade são ETs, segundo o Zacarias Sitchin, que é um estudioso da cultura suméria, e aí esses seres viriam para a Terra e fariam um certo estrago, e o planeta também ia... O que tiver para beber aqui? Você bebeu alguma coisa aqui antes? Não, isso é mitologia suméria. Não é exatamente a chupada que todo mundo fica pensando. Não, e o planeta chupão... Ele viria buscar as almas das pessoas numa situação de fim do mundo e levar embora. Eu não acredito nisso, eu também não acredito nisso. Tá bom. Nem um pingo, eu não acredito nada disso. O padre vai começar a se benzer aqui para ele chupar, vou lá. Eu também tô fora dessa. Tá fora. Não, da chupão você não conhece, não. Não, ninguém vai chupar nada. Não. Esse planeta chupão, e o que os aliens falaram para você? Você falou que você teve um papo com os aliens. Não, o meu livro, eu tenho um livro escrito, inclusive eu tenho uma cópia para dar para você, ó. Depois, eu quero, por favor. Produção dá para ele. Pode pegar. Não, a minha experiência foi diferente. As minhas experiências foram mais pessoais. Tipo o quê? Encontro, porque eu escrevi um livro que chama Conversando com os Reptilianos, onde eu falo que eu tive encontro com seres reptilianos. Mas você teve mesmo ou era só que você escreveu assim? Tive, não é ficção não. Eu faço vigília ufológica, eu vou no mato à noite para ter encontros. Bom, aí vai de cada um, acreditar ou não. Eu acredito, eu vi. Vem que o povo gosta muito da sua cara quando você fala que você vai no mato à noite. Muita gente goza, muita gente acredita. Não, eu acredito. Mas como é que você sabe que você não, sei lá, que você não está viajando na maionese? Bom, eu não estou viajando assim como eu estou vendo você e não estou viajando. Eu não faço aquilo bebendo ou drogado, eu faço em sã consciência e vejo. Como é que eles são? Olha, tem muitas espécies. Eu já vi seres aquele tipo Grey, aquele cabeçudo. Eu já vi seres reptilianos que tem cara de lagarto. Tem rabo? Tem. Não, vai. Tem, tá no livro. Me fala uma coisa, dá pra tirar uma foto? Não, aí que tá. Extraterrestre, eles não querem contato aberto. Eles só fazem contato com algumas pessoas em certas circunstâncias. Então eles não permitem foto, é muito difícil tirar foto. Isso é justamente porque é uma coisa assim, for eyes only. É pra você experimentar, ter um encontro. Eu sei como é que são esses encontros. Só pra experimentar, não pode gravar a fita, tem que deixar o telefone na porta. Olha, o Príncipe Harry devia ter feito isso, ter um encontro assim, todo mundo com o iPhone na porta. Encontro discreto, às escuras. O Ronaldinho também, todo mundo tem que deixar na porta. Encontros ali no mato, no escuro, não pode tirar foto, não pode fazer nada. Eles não deixam paparazzi. O Neymar também parece que tem que... Agora é assim, isso é uma boa desculpa, viu? Agora esses encontros, você pode falar que pode ter aliens, tem que deixar todos os telefones, qualquer forma de contato com o mundo extra, o room extra fora do quarto ali, tem que deixar tudo, sei lá, né? Vem cá, mas se a gente ficar fazendo gozação, e se tiver um alien aqui? Porque uma coisa é a seguinte, por que nós teríamos que ser os únicos a habitar esse planeta, esse universo, essa coisa enorme? Isso aí eu creio que poderia ter outros planetas que tenham condições de vida, não? Hoje a maior parte, uma grande parte dos cientistas acredita que exista vida extraterrestre. Por que não teria? Só o que não há, são provas, principalmente da visita deles aqui. Provas que possam ser consideradas cientificamente. Mas, por exemplo, tudo bem, eu sei que vocês não acreditam, vocês precisam de provas, mas vocês podem conceber que outros planetas poderiam existir com vida. Sim, perfeitamente. Sim, uma hipótese muito mais razoável do que... Na verdade, ela é muito mais hipóteses provável. religiosas aí. Por que seríamos nós os únicos, a ter vida aqui na Terra, no universo, Agora, que eles teriam vindo aqui, a gente não tem provas. Exatamente, o que está sendo questionado é se eles vieram ou não, que eles existem é muito provável. Você acha que eles já vieram? Bilhões de planetas com bilhões de estrelas. Alguma coisa? Agora, alguém vir para cá, simplesmente não tem nenhuma prova, não existe nenhuma evidência de que isso tenha acontecido fisicamente. Isso é verdade.
Isso é verdade. Pô, não teria nada melhor para a história da humanidade Isso do que é você ótimo ter uma mesmo, prova, uma foto, Pousar o no ET meio pousando da- na Casa Branca. Eu ia adorar Perfeito. também. Mas Nossa, aí é são- porque você não conhece a lógica de como que o ET age. E como é que é a lógica? Me conta. Eles não aceitam contato público. Eles Por fazem quê? contato um a um. Porque eles acham que a humanidade não está pronta. Então, eles falam com certas pessoas. E não permitem esse... Mas por que eles são Prova, não é superiores pra ter a nós, prova. para começar? Hã? Por Oi? que eles são melhores que a gente? Bom, eles não são melhores. Eles têm uma decisão entre eles de não fazer um contato público. Casa Branca, governos, não tem esse contato público. Tem a portas fechadas com governos. Isso aí sempre existiu. E com pessoas. E com pessoas nas suas casas. Pessoas que são contatadas. Ah, eu queria tanto que batesse um lá em casa. Eu não ia contar pra ninguém. Eu ia Opa, adorar. eu mando um pra você. Não, manda mesmo. Não, por favor, manda mesmo. Manda de dia que eu tenho medo dessas coisas de noite, hein? É só de noite. Não, de noite eu não quero não, eu, hein? No meio, 3 horas da manhã, geralmente. 3 horas? É a hora deles. 3 horas eu tô sempre acordada lá em casa. Opa! Eu e os vampiros da noite. Eu, a Lorice, a Cláudia, o Dirlan, Tereza, todo mundo acordado vendo os vampiros. Lá no Facebook, na página oficial. Mas, gente, brincando, mas no final do ano passado, muito se falou, porque ia ter o final do mundo, porque tinha o calendário Maia, que havia traçado esse fim do mundo, que seria no fim de 2012, 21 de dezembro de 2012. E realmente isso vem sendo falado há muito tempo, mas parece que o cálculo tinha sido feito errado. Você sabe dessa história, né? Sei um pouco. O que eu entendo é o seguinte: os especialistas que trabalharam cientificamente com isso... Parece que erraram 6 meses. Não, os especialistas que eu digo que trabalharam cientificamente não viram, nenhum deles viu a indicação de que o mundo ia acabar de acordo com aquele calendário. Não é a indicação que o mundo vai acabar, é que eles contam o calendário em vários ciclos. E simplesmente naquele solstício ia ser o final de um ciclo, começo de outro. Então falar que o mundo vai acabar é igual você falar que o mundo vai acabar dia 31 de dezembro. Porque a sua folhinha acabou. Que a folhinha acabou. Aí no dia seguinte começou o novo. Eu achei esse ano... Você sabe que eu vou falar uma coisa? O povo vai cair matando em cima de mim lá no meu Twitter, né? Bota aí meu Twitter, pode cair matando. Mas esse negócio de... O povo precisa de ciclo, né? As pessoas em qualquer religião, o ser humano precisa de ciclo. Parece que é uma desculpa para que ele se renove. Então... acordar amanhã cedo, vou fazer uma dieta na segunda-feira, é o final do ano, são resoluções novas. As pessoas parece que elas precisam um término para recomeçar. Também na religião islâmica é assim? Ou você pode recomeçar a qualquer momento? Você entende o que eu estou falando? A pessoa sempre precisa de uma desculpa para que, não, então agora já foi, ano novo, vida nova. É muito estranho isso. Na sua religião também é assim? Não é assim. Pode recomeçar a qualquer momento. Claro, pode começar. Porque nós temos também, mesmo que a gente acredita no fim, acredita que nossa vida vai ter fim, esse mundo vai ter fim, mas não podemos olhar de uma visão negativa por isso. Certo. A gente tem que olhar de uma forma positiva. Mesmo quando a gente fala sobre a morte, a gente tem que olhar de uma forma positiva. De uma forma para uma fase para outra fase. Mas você acredita em vida após a morte? Com certeza. Mas aquela com as virgens? Não, essa coisa ligada com o mundo invisível. A gente não tem como entrar nesse mundo sem um argumento. Entendi. Nós podemos só apenas falar aquele que foi revelado. Ok. A gente acredita que existe, que vai ter outra vida. A gente mas vai não sabe. Mas os detalhes não podemos, o nosso conhecimento para por aí. É verdade. Não podemos entrar. Então a gente só fala as coisas que foram reveladas. Ok. Bom, existe aqui um rapaz que chama Danilo. O rapaz diz que o mundo vai acabar e vai acabar esse ano. Gente, mas toda vez vai acabar, era o ano passado, agora esse ano, Danilo. Agora que eu estava toda felizinha, como assim? Vai acabar quando? Não, quero assistir o que o Danilo falou. Como assim? Vai acabar como? Me explica. Enquanto muita gente não acredita no fim do mundo, Danilo Matos está convicto de que esse dia fatal está muito mais perto do que imaginamos. Estamos numa situação crítica ainda. Não é para você pensar que está tudo bem, porque não está.
Danilo foi às ruas para divulgar o fim dos tempos em 2012, mas ele estava errado. O calendário gregoriano estava adiantado, não é eu que estou errado. É o calendário gregoriano que acelerou 6 meses. Alguém teve um motivo, por quê? É uma armadilha. Então alguém criou uma armadilha que eu fiquei de observação para ver por que ele criou essa armadilha. Mas ele não vai me conseguir colocar nesse laço. E já tem outra data marcada, 21 de junho de 2013. Quando chegar nesse dia 21 de junho, que fragmentar Vênus, mandar Mercúrio, escurece. Mas a Terra vai ser o quê? Mandado para o Sol maior do centro da Via Láctea. Danilo se diz um estudioso dos fenômenos do Apocalipse. De acordo com o profeta das ruas, os sinais estão espalhados nas tragédias. Para Danilo, o meteorito que caiu na Rússia fortalece a teoria de destruição. Quando a dinâmica do Sol vai começar a aumentar, e aumentar a sua dinâmica de tempestade solar, de liberação de energia, então quando ele liberar 10 bilhões ou mais de energia, ele vai o quê? Dinamizar a destruição da Terra. A renúncia de Bento XVI é vista como a realização da profecia de Malaquias, que diz que o último Papa está pronto para assumir o cargo antes do fim do apocalipse do nosso planeta. Daqui até junho vai haver tudo o que você pensa, como esse asteroide que veio, essas coisas que o Papa, sinais que eles já previram. Porque quando você está no multiverso, tudo o que vai acontecer agora já aconteceu e vai acontecer com nós aqui. Se tudo o que este homem diz for verdade, haveria uma salvação para a humanidade. A Terra vai sofrer um impacto, o Polo Norte, no paralelo 48, vai sofrer um fogo na sua raiz, com fragmentos ainda da tempestade solar. O que acontece? Nós vamos perder a luz, entrar em escuridão. É esperar para crer. Ai, que horror, se acontecer isso, eu quero ir ser a primeira. Que horror, será que pode acontecer isso? Oi? Pode acontecer isso? Pode. Podem acontecer catástrofes com o planeta, não com as explicações que ele deu e não da maneira que ele deu, né? Isso tem uma chance infinitesimal, mas existe. Mas, por exemplo, essa do meteorito, né, que chegou e na realidade não foi nem meteorito, porque na realidade ao entrar ele se... O fenômeno se chama meteoro. A rocha quando cai chama meteorito. Mas não, foi quando entrou na nossa atmosfera que fez aquele... Quebraram os vidros, as pessoas... Não isso, foi é um meteoro. Tá, mas por exemplo, ninguém viu que estava vindo aquilo? Não dá para detectar. Bom, então pode vir um São rochas muito pequenas para você conseguir detectar no escuro do espaço sideral. Tá, mas se vier um enorme dá para ver. Se você tiver sorte. Aliás, isso é uma coisa interessante. Sorte é um azar, né? Porque você tá olhando... Se você fala, por exemplo, que vem vindo um planeta em direção à Terra. Como? Se você fala, por exemplo, se alguém fala que vem vindo um planeta em direção à Terra. Certo. O planeta é para ser uma coisa grande. Gigante. A maior parte dos cometas, né, muitos dos cometas, são descobertos por astrônomos amadores com binóculos, que conseguem descobrir, às vezes, antes da NASA. Por quê? Porque são objetos que podem ser descobertos, né, com bastante brilho. Lá o quê? A velocidade deles é muito alta, então eles chegam muito rapidamente na distância possível de ser observada. Né? Agora, o cometa, o que ele faz? Ele tem um núcleo de rochoso que é 10 mil vezes menor do que o tamanho da cabeleira dele, que é feita de fumaça, de vapor, né, de sublimação de gases. Mas se vier um gigante, aí a NASA, por exemplo, não saberia? Se viesse um gigante. Do tamanho de um planeta? Com certeza a gente ia saber. Por isso que não dá pra gente estar enganado. Mas aí teria um jeito de explodir antes de chegar? Então, existem alguns projetos, né? Explodir ele é perigoso, pode vir em pedaços pra gente, é pior. Melhor pedaços do que um pedação. Mas os pedaços na massa como um todo pode dar um problema. Mas o que dá pra fazer? Explodir do lado e desviar. Colocar um foguete nele, fazer o foguete empurrar ele para o lado. Já existem vários projetos nesse sentido. Projeto vai ter que ser rápido, porque aqui, ó... Pois é, aí vai do interesse das pessoas, porque, ó... Tem que ser rápido, bom, mas envolve o interesse... investimento. Porque o que adianta ter dinheiro e morrer todo mundo? Porque veja aqui. Temos aqui uma profecia atribuída a São Malaquias. Eu acho que padre, já ouviu? Eu já ouvi falar sobre ela. Então, aqui, ó.
ela é composta de lemas para cada um dos 112 papas. E agora, desde Celestino II, que foi eleito em 1130, até o fim do mundo. O atual Papa é o Bento XVI, né? Que agora não mais, mas era. E ele seria, até então, 111, o número 111, quer dizer, o próximo 111. Esse São Malaquias, ele não é o Malaquias bíblico, né, da Bíblia. Ele é um outro Malaquias, que viveu há 1100 e pouco. Então, é um bispo. Foi um sacerdote da igreja. Mas mas existe essa profecia. Sim, que ele disse, mas eu particularmente acredito na palavra de Deus, né? O que eu não entendo é por que você... Se uma religião... Então tudo bem, desculpa, pode terminar, vamos lá. Desculpa. Veja só, eu acredito na palavra de Deus. Quando essas pessoas fazem profecias, vai acabar o mundo e tal. Jesus ensinou uma coisa muito importante que até ele disse aqui. Nós realmente não sabemos a data. E Jesus disse, se alguém disser quando está errado, porque nem os anjos sabem quando. Ninguém sabe, só Deus. Né? Então qualquer tipo de previsão está fora. Mas vocês têm aqui até uma coisa em comum. Acho que sim. Também errado ligar qualquer acontecimento natural com um fim do mundo. Na época do nosso profeta, 1400 anos atrás, ocorreu uma coisa semelhante. O filho do profeta morreu, de 14 meses. E no mesmo dia aconteceu um eclipse da lua. E as pessoas começaram a falar isso. Ligaram a morte da criança, do filho do profeta, com aquele acontecimento. E imediatamente o profeta chamou todas as pessoas e fez um discurso falando, negando isso, e falou, nada a ver uma coisa com a outra. Isso é um acontecimento normal, que um versículo, um sinal dos sinais do nosso Criador, eles não podem ser submissos para a qualquer ser humano. Então, apenas são coisas naturais. Então, desde aquela época, o profeta explicou isso. O profeta Muhammad, ele era muito apaixonado pela sua esposa, não é verdade? É um exemplo, né? Ele era muito apaixonado pela sua esposa. Diz que foi a primeira fiel. Khadija, isso. Não foi? Não é verdade? Interessante isso. Ou seja, Luciana, o mundo pode acabar a qualquer momento. É verdade. Então a gente tem que aproveitar. Por isso que o pessoal pula carnaval. Essa história de profecia e todo esse imaginário em torno, né? Pode acabar a qualquer momento. A gente pode esquecer também que houve um momento em que o mundo não existiu, a humanidade não existiu e o universo existiu do mesmo jeito. Então, se o planeta acabar, a humanidade se extinguir... aqui por tantos anos, de repente... Né? E acabaram. E o universo vai continuar existindo do mesmo jeito. É verdade. Nós somos completamente insignificantes do ponto de vista cósmico, né? Então vamos encarar com naturalidade o fim das coisas. É uma coisa natural. Tudo bem, mas a minha pergunta para todos vocês, então, é coincidência que algumas profecias são muito parecidas com que as coisas que já aconteceram. O que eu vejo ali é poesia. Desde os primórdios, o homem sempre trabalhou com essa ideia de começo e fim. Mas desde 1000 e não sei quanto... Luciano, eu acho que você colocou uma coisa que é importante da gente pensar. Você primeiro falou, tudo tem começo, meio e fim. Depois você disse, tudo tem ciclos. Legal. Eu acho que a gente só tem que tomar cuidado com o seguinte, respeitando todas as religiões, todas as formas de crença... Ou não. Respeitando. A gente tem que tomar cuidado com o seguinte, quando a gente pensa em trazer o fim do mundo... E isso vai nos confortar, porque a gente não precisa mais resolver os problemas do mundo. O outro aqui falou que é o que tem acontecido bastante. Você não consegue enfrentar os problemas do mundo, então é mais fácil dizer, alguém vai vir aqui consertar tudo, vai acabar com tudo isso aqui, porque está tudo errado. E isso é uma coisa ruim. Né? Então, ou seja, você pode. A morte é importante para você dar valor para a vida. Certo. Né? Mas por outro lado, né, trazer a morte para toda a existência, pensando que isso é a solução, então você está desistindo de resolver o mundo. É verdade. Mas voltando, batendo na mesma tecla, eu ouço tudo que vocês estão dizendo, mas algumas pessoas fizeram algumas profecias há muito tempo atrás que tem muito a ver com algumas das coisas que estão acontecendo agora. Por exemplo, a troca do Papa, as catástrofes. Coincidência? Pode ser, mas a gente nunca sabe. Vamos assistir.
Para os crédulos, as catástrofes naturais indicam o próximo fim do mundo. Os eventos são muitos e aterrorizam a população. Os piores terremotos da história aconteceram a partir do ano 1900. Milhares de pessoas foram vitimadas pela força dos tremores. O maior aconteceu no Chile em 22 de maio de 1960. As mudanças climáticas podem ser outro sinal do fim dos tempos, conforme os profetas acreditam. O aumento de temperatura em estações não definidas tem causado preocupação e mortes no planeta. O número de tornados nos Estados Unidos também aumentou devido ao inverno mais quente do que o normal. Os desastres que abalam nosso planeta são relacionados também com a visão profética do apóstolo João no Apocalipse. Nele há a descrição dos 4 cavaleiros que anunciam o fim dos tempos. Os cavaleiros representam a peste, a guerra, a fome e a morte. Estaríamos realmente perto do fim? O negócio é meio estranho, hein? E aí, padre? Como eu disse, as visões de João, que ele teve na ilha de Patmos, né? Algumas dessas visões eram para aquele momento. Na verdade, na maioria delas. Porque os cristãos iam passar realmente muitos problemas. Eles eram mortos, né, pelos romanos. Eles eram perseguidos, eles precisavam ser libertos. Tá, mas aí depois mudou um pouco também, né? Sim, aí os cristãos começaram a pegar os romanos e todo mundo sempre tá brigando por causa de religião. O fato é que tá sempre todo mundo brigando. O meu que é certo, o seu que tá errado. É impressionante. Sim. Mas estamos falando do fim do mundo. Certo. Né? Fim do mundo. Então, como eu falei, nós não temos data prevista para isso. Né? Então, qualquer coisa que as pessoas falem é pura especulação. Eu estava conversando com uma pessoa, por exemplo, eu estava vendo no YouTube aí uma pessoa falando, olha, vai acabar, o Papa vai trocar, não sei o que e tal, mas olha, compre o nosso livro e tal. Você vai acabar, dá o livro, não compra, né? As pessoas tentam até ganhar dinheiro em cima de uma crença popular. Por isso que eles, né, até não acreditam muito em algumas coisas, que eles dizem que as pessoas tentam se aproveitar. Não é isso também, a teoria de vocês? Que, por exemplo, as pessoas vão crendo em qualquer coisa porque elas precisam se apegar e nisso elas acabam comprando e consumindo. E outra, Luciano, estão dando tanta importância para a renúncia do Papa, não estamos mais na Idade Média. Na Idade Média, a Igreja Católica tinha uma influência colossal. Hoje em dia, não. Né? A renúncia do Papa, o que foi? A renúncia do Papa foi a renúncia de um chefe de Estado que não conseguiu resolver problemas internos do Vaticano e que vai ser trocado por outro e a história continua. Mas calma, mas são poucos os papas que renunciam. Sim, mas independente disso, é um chefe do governo. Quando a gente olha a crise que a Igreja Católica está enfrentando, sobretudo na América Latina, perdendo espaço para as correntes neopentecostais, evangélicas, tem a questão do direito dos homossexuais, aborto, tudo isso. Nossa, mas aquele alemão não me parece que ele entrega fácil ali não, hein? Então, ele acabou perdendo, né? Não conseguiu resolver os problemas internos. Espero que o novo Papa, com uma cabeça mais arejada, assuma o comando da Igreja, né? Mas é muito importante que se dá para o Papa. O Papa hoje não tem mais o peso que tinha na Idade Média, né? Não, isso é claro que não naquela época. Supervalorizar o Papa, tem coisas mais importantes. Eu vi o noticiário, todo o noticiário em cima do Papa. Mas também, calma, né? É uma pessoa para que você não é católico, mas existem muitos católicos no mundo. Do ponto de vista político, não tem. Então, muita importância para um chefe de Estado que renunciou e vai assumir outro, acabou. Bom, mas você acredita que as pessoas são mais politizadas ou elas têm mais a crença religiosa? Não, eu estou pensando nos efeitos políticos, né? A igreja não tem mais. Não, mas eu não estou falando de política, por exemplo, as pessoas aqui no meu... sim, tem. Aqui na minha plateia. Quem aqui é católico, por favor? Quem aqui entende de política, por favor? Quem é evangélico?
Quem é evangélico? Olha, está crescendo bastante também os tem evangélicos. Bastante. Quem é muçulmano? Tem algum muçulmano aqui? Ah, tem um muçulmano ali? Tem mesmo? Sou eu. Mas tem que ser muçulmano de verdade. Tinha uma amiga minha que era muçulmana, mas ela enchia a cara. Falava, muçulmano não pode beber? Pode? Não bebe muçulmano, não? Como? Não bebe muçulmano, não bebe álcool. Bebe? Não bebe cana, cachaça, álcool, caipirinha. Não bebe. Não pode. Então, eu tinha uma amiga minha que era muçulmana, ela enchia a cara. Eu falei pra ela, que muçulmana você é? Não pode isso aí. É pecado, não pode não. Não pode, né? Não. Tá proibido. Mas e pedir perdão depois? Não tem, bebe, depois pede perdão, não pode? Então deve fazer isso. Se arrepende até a próxima caipirinha. Tem que arrepender. Sempre. Mas não pode se perder todo dia. Não pode assim continuar sem... Mas é que da última vez que bebe, fala, agora é a última vez. Sabe aquele porre? Nunca mais beberei. Né? Não conhece? Vai lá, se confessa, pede perdão. Vai lá, natureza nunca mais. Do ser humano, né? Aí depois cai na tentação. O Deus perdoa. Perdoa? Perdoa mesmo. Muito bem. Mas tem que ser bem fiel, tem né? que ser com vontade. Olha que ele já está aqui há muito tempo. Está há quanto tempo aqui no Brasil? Estou fazendo o 6º ano. Ah, já está acostumado. Tem que pedir perdão, muito perdão aqui, né? Mas olha, a gente fala brincando, mas na realidade existem muitas pessoas que acreditam que a renúncia do Papa Bento XVI pode realmente estar associada a essa profecia de Malaquias. E diziam, tinha uma história que o próximo Papa seria um Papa negro. Agora, vem cá, tudo bem. Eu acho assim, pode ter. Eu nunca pensei que a pessoa teria que ser dividida em cores, né? Porque eu acho que as pessoas são pessoas de qualquer cor, raça. Mas é muita coincidência. Se realmente for o primeiro, que seria o primeiro Papa Negro. Mas aí seria só coincidência também. Porque uma hora isso acontecer, como tem um presidente negro, uma presidente mulher, mas é muita coincidência, que aí no tal número que ele falou seria o Papa Negro. Só por que não foi o antes? Há a possibilidade disso acontecer. É claro, sempre tem, de um chinês, um negro, um brasileiro, que é o brasileiro branco ou negro, tanto faz. Coloca ali, coloca a profecia, agora que aí seria muita coincidência, seria. Por que ele falaria isso, gente? Aí é estranho, vai, coloca aí. Tô ficando meio apavorada. No dia 11 de fevereiro deste ano, o Papa Bento XVI anunciou que renunciaria ao cargo. O último representante da igreja a fazer o mesmo foi Gregório XII em 1415. Bento XVI comunicou que estava consciente do seu gesto e que abandonaria o papado por livre e espontânea vontade. Após o pronunciamento do Papa, um raio caiu sobre a Basílica de São Pedro. A imagem é impressionante. Segundo um documento da igreja, um dos motivos da renúncia seria a idade avançada de Bento XVI. Ele está com 85 anos e sofre com problemas de artrite nos joelhos, quadris e tornozelos. Para os que acreditam no fim do mundo, a desistência do Papa confirma a profecia de São Malaquias, que prega o fim da igreja e do planeta Terra. Malaquias foi um bispo do século XII. Sua profecia contém 112 frases em latim, prevendo o número de papas que iremos conhecer. Segundo ele, o próximo Papa será o último antes da destruição total. A profecia ainda revela o nome do novo Papa, Petrus Romanus. Se a previsão estiver correta, iremos conhecer em março o último Papa da história. E aí? Olha, o Peter Turkson, que é o cardeal de Gana, está sendo cogitado para ser o próximo Papa. Um africano, né? E ele é Peter, quer dizer, ele é Pedro. Né? Se ele é Peter, ele é Pedro. E tem um outro que também está sendo muito cogitado, que é o Tarcísio Pietro Bertini. Esse é Pietro, que é Pedro também, e ele é nascido num vilarejo lá no Turim, na região de Turim, que é a Romana Canovese. Quer dizer, Pietro Romano. Ele também, embora não seja um papa de pele negra, da raça africana, esse é o Pedro Romano. Quer dizer, evidentemente, eu duvido que a Igreja Católica permita que o Papa se chame Pedro II, porque seria até um desrespeito ao São Pedro, né? Porque nenhum Papa adotou
esse nome Pedro, porque achava que era um desrespeito com o Papa, com o primeiro fundador da igreja. Mas uma pessoa com o nome de batismo Pietro ou Peter Turkson ou Pietro Bentini são Pedros, né? E esse segundo é nascido num vilarejo que é chamado Romano Canovese. Vem cá, e se ele for negro, então aí o negócio... Aí o bicho pegou. Aí eu acho que a profecia se confirmou completamente. Você viu, a profecia foi feita no século XII, século XIII, no período que a igreja tinha um peso absoluto. Mas hoje não é uma questão... Mas isso ainda mais... Tem que dizer o dia, a data, quem é... Desculpa, como é que ele fez isso? É especulação. Tá, mas olha se você só... se você me permite, é o seguinte... ele não errou nenhum Papa. O João 23 era o pastor nauta e ele era o cardeal de Veneza, ou seja, era de lugar de barco. O Flos Florum era o Paulo VI e ele era o Papa de Florença, Florença. O De Meditate Luni era o Dom João Paulo I. Ele só reinou por uma lua, ou seja, 21 dias. Ele falou tudo isso? De Labore Solis, que era o Papa João Paulo II, o labor do sol, né, o sol que trabalha, foi o Papa que mais viajou por todo mundo, quer dizer, o sol que trabalha. Ou seja, é livre associação, a imaginação mas pelo amor de Deus, nas interpretações. Eu tenho aqui 111 associações muito bem mas feitas. Eu posso apresentar um documento para você contestando tudo isso aí, isso é muito... Bom, mas aí é uma questão de ceticismo, mas realmente é difícil pôr em dúvida isso aqui. Olha, eu não sou católico, eu sou budista, Theravadin. Eu não tenho interesse pela Igreja Católica nenhum, mas isso aqui realmente me chocou. Eu não sou católico, eu não me ligo nisso, não estou preocupado com isso. Isso não me choca, isso me parece uma livre associação arbitrária, onde a imaginação... Mas o cara, quantos anos, 1000 anos atrás... Mas como é que ele vai imaginar que o Papa 111 era de Gloria Olivae, que é o símbolo dos beneditinos e que é o Bento XVI? Lê com calma essas coisas antes de tirar essas conclusões aí. Eu duvido, isso é livre associação. A gente pode sentar e analisar aqui. Isso aí é... Esse do Bento XVI um estudo mais detido, mais sério. Não, peraí, repete esse do Bento XVI, o que ele falou? O Bento XVI, segundo São Malaquias, era de Gloria Olivae, a glória da oliveira. E a oliveira é o símbolo da ordem beneditina a qual ele pertence. Isso é estranho, vai. E o Petrus Romano seria o último, seria o 112, na verdade, mas todos os outros batem, entendeu? Isso é estranho, vai. Isso é estranho. Tem que ver se isso aí procede mesmo, né? Eu não sou um catastrofista, eu não me ligo em profecia. Eu estou virando uma catastrofista. Isso me choca muito. Mas tem que ver se essa interpretação dele procede. Tem que ver um estudo mais calmo, né? Mas se tiver, é meio estranho, vai. Sim, vamos ver. Você também achou estranho. A interpretação dele. Você também quer dar uma olhadinha. São as ilações dele. Não, para mim isso é mitologia, né? Eu acho até uma irresponsabilidade, né? Toda vez que é assim, quando a gente olha para a história... Por exemplo, mas vem cá, mas a mitologia grega, mas desculpa, muitas coisas da mitologia grega, se você for observar, tem um porquê, uma razão e até muitas vezes... Mas de fato não. Eu acho sim. Eu não sei, como é que é aquele ditado? Não sei se é las bruxas que... mitologia grega sabe, pelo que elas se elas existem, mas que lasais, não tem um ditado assim? No creu pelas lasai. Porque tem umas coisas meio estranhas, tipo, essa profecia foi muito... É muito mais preciso que o Nostradamus, porque ele dá 111 nomes, e os 111 nomes têm a ver com os 111 papas que existiram. Apareceu Ratzinger lá, o nome dele, dizendo que ele é alemão. Não também precisa, mas é uma dica da pessoa. Eu posso usar minha imaginação e forçar a barra em muitas coisas. O seu colega que é cientista aqui, que ele acha disso? Concordar com ele, dá para forçar a barra bastante. Em primeiro lugar, é preciso entender que o cientista não é obrigatoriamente ateu. Né, o cientista, o astrônomo, você já ele tem pode ou não ser ateu, tem Qual sua convicção religião própria. Posso perguntar? É minha, ela não tem nome, mas eu tenho fé. Eu tenho fé, mas é minha, ela não tem nome. Em Deus? Em algo que você poderia chamar de Deus, tá? Mas não tem um nome, não está dentro de outros padrões conhecidos, tal, né? Agora, o que eu acho é o seguinte. Às vezes a gente tem que tomar cuidado também com isso, que é assim, que se você ficar olhando para as nuvens, você consegue ver um cachorrinho, ver um coelhinho, dependendo de como você procure, você acha qualquer coisa. Não estou dizendo que a gente deve fechar a mente. Entendi. Sempre abrir a mente e tentar realmente ver, olha, puxa, tem uma coincidência aqui, tem outra ali, né? Mas ao mesmo tempo também não ir à torta e à direita para qualquer lado sem pensar melhor. Então, por exemplo, se eu falar com você...
do meteorito na Rússia. Porque algumas profecias diziam que na época da renúncia do Papa existiria essa catástrofe, alguns sinais, e algumas pessoas uniram, porque realmente não é todo dia que cai um meteorito na Terra. E não é todo dia, somente pela segunda vez que o Papa renunciou. Quer dizer, muitas coisas podem ser coincidências. Teve 3 coincidências, tem mais o asteroide que passou bem perto da Terra. Então, coloca aí pra gente assistir essas coincidências deste momento, porque é uma coisa que você, como ele falou, não pode fechar as portas. Pode ser verdade, pode não ser, mas vamos observar. O que você acha? Coloca aí o nosso hashtag final do mundo, será? No dia 15 de fevereiro, um meteorito atingiu a Rússia e deixou cerca de 950 pessoas feridas. No céu, bolas de fogo puderam ser vistas pela população amedrontada. A cena parecia retirada de um filme de ficção científica. A maioria das vítimas teve cortes superficiais e hematomas causados por vidros quebrados de janelas e carros. A bola de fogo seria um prenúncio da fragilidade do planeta Terra. Eu fiquei com medo. Dá um medo, né? Eu também tenho. É muita coisa junta. A questão do asteroide, né, é que se cair um asteroide grande, acaba a humanidade, né? Então por isso que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção, talvez fazer um investimento maior, né? Acaba tudo. Aí não sobra ninguém nem para depois falar que a gente existiu. Porque pode criar uma nova era de gelo, pode tirar a gente da órbita, pode mexer de uma forma milhões de coisas podem acontecer, milhões de catástrofes, não é verdade? Sim. Qual seria a pior coisa que poderia acontecer, assim? A pior coisa? A pior, que eu já sou escoteira para saber a pior coisa. Sabe o cometa Halley? Foi descoberto por um cara, ou pelo menos, não é que foi descoberto, ele foi percebido, o seu ciclo, por um cara chamado Edmund Halley. Ele inventou uma teoria que chamava embrulho pardo. Quando um grande asteroide caísse na Terra, ia erguer uma grande quantidade de fuligem, ou de vapor de água, embrulhar o planeta. Ia morrer tudo. E aí não ia ter mais a luz do Sol e quase todas as espécies iriam morrer. Esse é um dos piores. Aí pior que isso é quebrar o planeta no meio, sei lá. Mas isso foi mais ou menos o que aconteceu na época dos dinossauros, né? Talvez numa escala parecida. Um pouco menos ou um pouco mais. Ficou todo no escuro e veio depois a era do gelo, né? Teve fogo, várias coisas aconteceram. E morreram todos os dinossauros. Isso pode acontecer a qualquer momento com a gente. Eles existiram aqui no nosso planeta muito mais tempo do que nós existimos. Milhões de anos. Ficaram aqui durante mais tempo que nós. E a gente nós teríamos aparecido e desaparecido em seguida. Ninguém nem ia notar. Então a gente tem que tomar cuidado. Já houve o fim do mundo uma vez, né? Só que os dinossauros desapareceram. Não, o fim, na realidade, do mundo, da humanidade, das coisas, espécies maiores. Exatamente, na realidade, os rastejantes e outras espécies sobreviveram. Interessante que quando a gente fala de sustentabilidade, eu acho interessante que o ser humano fala assim, vamos ajudar o planeta. Não, vamos ajudar a nós. Porque o mundo, de alguma forma, vai continuar. Quer dizer, o planeta, a gente pode morrer. A vida acha o seu caminho. Se você tirar todo mundo, ela cresce de novo, novos seres vão aparecer, ela acha o seu caminho. Quando nós, seres humanos, que estamos aqui, não cuidamos do nosso planeta, nós estamos fazendo mal a nós próprios, não ao planeta. De alguma forma, a vida vai voltar, ou não, talvez nós, não é verdade? Nós estamos nos prejudicando. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar. Os dinossauros acabaram, depois voltou, estamos aqui. Mas isso é importante também levantar. Quando você não quer ajudar o seu planeta, você não está se ajudando. O planeta vai continuar de alguma forma ou de outra. Você não está ajudando a você. Isso é uma boa coisa a pensar. Conselho para as pessoas que pensam em fim do mundo: aproveite para estudar um pouco, estudar as religiões, conhecer todas elas, conhecer essa pluralidade maravilhosa que o nosso planeta tem, de formas de pensamento, do ceticismo à fé mais exagerada. Eu acho. Conhecer a ciência, estuda um pouco. Então, antes de você acreditar em tudo, começa a estudar, começa a procurar um pouco mais, vá olhar o céu, vá olhar as estrelas, aprender um pouco sobre as estrelas. Isso é muito legal, né? Eu acredito nisso também. Eu acho que também cada religião tem uma coisa boa. Eu acho que a gente não pode generalizar. Se cada um souber respeitar a outra religião,
Eu acho que todas as religiões pregam, antes de mais nada, o amor, né? Isso que a gente não pode nunca esquecer, o respeito, o amor ao próximo, o não roubar, não matar. Isso é uma coisa meio que incomum, seja no Alcorão, na Bíblia, lá no budismo. Então isso que a gente tem que sempre lembrar. Simone Garuti foi conversar com o João Paulo sobre esse meteorito que cruzou o céu do Rio de Janeiro. Quer dizer, as pessoas também ali no Rio de Janeiro se assustaram, porque é uma coisa que as pessoas pararam e falaram, e agora? Vamos assistir. Neste ano, fomos surpreendidos por meteoritos caindo na Rússia e rastros de luz pelo céu do Rio de Janeiro e Espírito Santo. As bolas de fogo assustaram a população e muitos acreditam que estamos próximos do fim do mundo. Para entender melhor esses fenômenos, nós vamos conversar com o João Paulo Delicato, que é astrônomo. Boa tarde, João. Boa tarde. Primeiro eu quero saber o seguinte, os astrônomos sabiam desses meteoros que estão passando pela Terra? Isso já estava para saber antes? Não dá para saber quando um meteoro desse tamanho está vindo em direção à Terra. Né? Não tem como. O meteoroide, ele normalmente é muito pequeno. Essas estrelas cadentes que a gente vê, que podem até causar o que aconteceu na Rússia, são de um tamanho muito pequeno para que você possa fazer uma varredura de todo o espaço e dizer exatamente quando é que um desses vai cair. Ou seja, não era possível proteger a população da Rússia? Não, esse tipo de proteção ainda não é possível. João, então fala pra gente por que nós somos também surpreendidos com meteoritos aqui no Brasil? Meteorito sempre tem, né? Certo. A gente observa meteoros, estrelas cadentes caindo no nosso planeta, toneladas todos os dias, só que a gente nem sempre presta atenção. Esse daqui foi um caso bastante interessante, porque chegou a formar um rastro que ficou lá no céu durante bastante tempo. Eu queria até que você analisasse, aqui a gente trouxe o vídeo, olha só. Outros especialistas disseram que isso é incomum, é verdade? Não é comum, realmente. Não? Mas olha, precisa analisar bem essa imagem. Vamos analisar, né? fala pra mim. Primeira coisa, vamos ver se realmente esse rastro de fumaça branca está andando em relação ao rastro, a nuvem mais negra aqui em cima. De fato está andando. Então ele está cortando o céu mesmo. Está cortando o céu. Ele não chegou ao solo do Não Brasil. chegou ao solo. Eu não sei qual foi a análise de trajetória que já foi feita. Na verdade, o pessoal ainda está fazendo análise. Pode ser até um avião. Dependendo do caso, pode ser um avião em alta velocidade, provoca uma condensação atmosférica muito parecida com essa. Vamos supor que realmente trata-se de um meteorito. Se ele tivesse caído em solo brasileiro, o que isso poderia ter causado? Difícil dizer. Tá. Para provocar esse tipo de risco aqui, você pode pensar num meteorito parecido com o da Rússia ou menor. Agora aqui a gente tem alguns exemplos, olha só. Esse é um meteorito que caiu em Santa Luzia, em Minas Gerais. Ele pesa 22 quilos. Provavelmente ele pesava bem mais antes de passar pela nossa atmosfera. Sim. Ele atinge a atmosfera da Terra a velocidades aí de 100, 200 mil quilômetros por hora. Nossa Senhora. E aí ele vai sendo derretido pelo calor da atmosfera, pelo atrito com a atmosfera, e vai diminuindo de tamanho. Então ele era maior, certamente, antes de atingir a nossa atmosfera. Entendi. E isso vocês têm um histórico? O que isso acarretou? O estrago que uma coisa dessa pode fazer depende muito de como cai. Certo. Alguns meteoritos podem simplesmente cair assim, normal, como uma pedra, no chão. Outros podem explodir antes de atingir o solo, que é o que aconteceu na Rússia. Que foi essa situação. Provavelmente terrível. um condrito, ou seja, um meteorito que tem gases no seu interior, que tem outros tipos de substâncias, que formam uma pressão e acabam explodindo, dependendo da condensação atmosférica que acontece quando ele atinge a atmosfera. As pessoas estão dizendo que esses fenômenos têm a ver com o fim do mundo. O que os astrônomos falam, pensam a respeito disso? Olha, o que acontece é que as pessoas têm visto cada vez mais fenômenos, né? Por exemplo, associaram esses dois meteoros aí ao asteroide que passou próximo da Terra ultimamente. Na verdade, o que está acontecendo é que a gente tem mais gente no mundo, mais câmeras celulares para filmar as coisas, mais pessoas morando em mais regiões e mais capacidade de detecção de fenômenos. Nós não saberíamos que esse asteroide passou perto, nas proximidades aqui da Terra, se os nossos telescópios já não fossem tão avançados. Isso provavelmente aconteceu várias vezes no passado. Então, na visão dos astrônomos, fim do mundo, nada. Não, por enquanto não. Não tem fim do mundo. Tem, o mas mundo bem não vai acabar. lá pra frente, daqui a bilhões de anos.